A Crônica de Acapcor, Karl Brugger. Sol Negro edição. Prefácio de Erich von Däniken, tradução de Berta Mendes. Edição e finalização Sol Negros edição limitada. Alfredo Schlieffen. Parte 01. Prefácio. Os cientistas não são os únicos que enriquecem ao explorar o desconhecido. Karl Brugger, nascido em 1942, depois de completar os seus estudos de História e Sociologia Contemporânea, foi para a América do Sul como jornalista e obteve informações acerca de Acapcor. Desde 1974 que Brugger é correspondente das estações de rádio e televisão da Alemanha Ocidental. Atualmente, é considerado um especialista em assuntos que dizem respeito aos índios. Em 1972, Brugger encontrou Tatunga Nara, filho de um chefe índio, em Manaus, na confluência do rio Solimões com o Rio Negro, isto é, no início do Amazonas. Tatunga Nara é chefe dos índios Uga Mongolala, Daka e Aisha. Brugger, investigador escrupuloso, ouviu a história inacreditável, mas verdadeira que o mestiço lhe contou. Depois de ter verificado tudo conscienciosamente, decidiu publicar a crônica que tinha registrado no gravador. Como estou habituado ao fantástico e sempre preparado para o extraordinário, não me emociono facilmente, mas devo confessar que me senti invulgarmente impressionado com a crônica de Acapcor, tal como me relatou Brugger. Abre uma dimensão que obriga os céticos a verificar que o inconcebível é muitas vezes possível. Incidentalmente, a crônica de Acapcor foca precisamente o quadro que é familiar aos mitologistas de todo o mundo. Os deuses vieram do céu, instruíram os primeiros humanos, deixaram atrás de si alguns misteriosos instrumentos e desapareceram novamente no céu. Os desastres devastadores descritos por Tatunga Nara podem ser relacionados até o mínimo pormenor com os mundos em colisão, de Immanuel Velikovsky, as suas extraordinárias descrições de uma catástrofe mundial e mesmo as referências, as datas são simplesmente espantosas. Igualmente, a afirmação de que certas partes da América do Sul são cortadas por passagens subterrâneas não pode chocar nenhum conhecedor do assunto. Num outro livro referi-me ter visto as tais estruturas subterrâneas com os meus próprios olhos. A crônica de Acapcor dá a resposta a muito do que é apenas aflorado noutros trabalhos sobre assuntos semelhantes. Introdução. A Amazônia começa em Santa Maria de Belém, a 120 quilômetros da costa do Atlântico. Em 1616, quando 200 portugueses, sob a chefia de Francisco Castelo Branco, tomaram posse deste território em nome de Sua Majestade o Rei de Portugal e Espanha, o seu cronista descreveu-o como uma doce e convidativa zona de terreno com árvores gigantescas. Presentemente, Belém é uma grande cidade, com arranha-céus, de tráfego intenso e uma população de 633 mil habitantes. É o ponto de partida da civilização branca na sua conquista das florestas virgens da Amazônia. Contudo, através de 400 anos, a cidade tem conseguido preservar traços do seu passado heróico e místico. Palácios de estilo coloniais, dilapidados edifícios de azulejos com enormes portões de ferro são testemunhas de uma era famosa, quando a descoberta do processo de vulcanização da borracha elevou Belém ao nível de uma metrópole europeia. O mercado de 2 andares na área do porto também data desta época. Aqui quase tudo pode ser comprado: peixe do Amazonas ou do oceano, perfumados frutos tropicais, ervas medicinais, raízes, bulbos e flores, dentes de crocodilo, que dizem ter propriedades afrodisíacas, e rosários feitos de terracota. Santa Maria de Belém é uma cidade de contrastes.
No centro, ruas ruidosas de tráfego, mas o mundo selvagem da ilha de Marajó, outrora povoada por uma das populações altamente civilizadas que tentaram conquistar a Amazônia, fica a apenas a 2 horas de viagem, rio acima, na margem oposta. De acordo com a história tradicional, os marajoaras chegaram à ilha mais ou menos em 1100, quando a sua civilização estava no apogeu, mas na altura em que os exploradores europeus chegaram este povo já tinha desaparecido. Tudo o que deles resta são belas cerâmicas, figuras estilizadas traduzindo dor, alegria e sonhos. Parecem contar uma história, mas qual? Até a ilha de Marajó, o Amazonas é uma confusa rede de canais, afluentes e lagoas. O rio estende-se por uma distância de 6.000 quilômetros. Nasce no Peru e atinge os rápidos colombianos, mudando de nome em cada país que atravessa, de Apurimacá, Ucayali, Maranon, e de Maranoá, Solimões. Para além da ilha de Marajó, o Amazonas tem um caudal maior que qualquer outro rio do mundo. Um grande barco a motor, único meio de transporte na Amazônia, leva 3 dias para fazer a travessia de Belém a Santarém, a localidade mais próxima. É impossível compreender o grande rio sem ter experimentado estes barcos a motor, que incorporam a noção de tempo, vida e distância na Amazônia. Podem fazer-se 150 km por dia, não por hora, rio abaixo. Nestes barcos o tempo passa-se a comer, a beber, a sonhar e a amar. Santarém fica situada na margem direita do Amazonas, na embocadura do rio Tapajós. Uma população de 350.000 habitantes atravessam a época próspera, pois a cidade é terminal da Transamazônica e atrai garimpeiros, contrabandistas e aventureiros. Uma das mais antigas civilizações da Amazônia floresceu aqui, o povo do Tapajós, provavelmente a maior tribo da selva índia. O historiador Iriarte afirmou que, se fosse necessário, tinham possibilidade de alinhar 50.000 arqueiros para uma batalha. Mesmo considerando este número um exagero. Sabe-se que os Tapajós foram suficientemente numerosos para fornecer ao mercado de escravos portugueses durante 80 anos. Esta orgulhosa tribo não nos legou senão espécimes arqueológicos, e o rio que tem o seu nome. Rios, cidades e lendas da Amazônia sucedem-se de Santarém a Manaus. Presume-se que o aventureiro espanhol Francisco Orellana combateu os habitantes da Amazônia na foz do rio Inhamundá. O lago Iaci, espelho da lua, situa-se na margem direita do rio, junto à povoação de Faro. De acordo com a lenda, as amazonas desciam até o lago, vindas das montanhas que o rodeavam, quando havia lua cheia, para encontrarem os apaixonados que as esperavam. Mergulhavam em busca de pedras estranhas, que, debaixo de água, podiam ser amassadas como pão, mas que em terra adquiriam dureza. As amazonas chamavam a estas pedras Muiraquitã e davam-nas aos seus apaixonados. Os cientistas consideram-nas milagres arqueológicos. Duras como o diamante, têm formas artificiais, se bem que a evidência tenha provado que os Tapajós não tinham ferramentas para trabalhar esta espécie de material. O verdadeiro rio Amazonas nasce na confluência do rio Solimões com o Rio Negro. De barco, leva-se 20 minutos para chegar a Manaus, que não tem qualquer estrada de comunicação com a costa. Foi aqui que encontrei Tatunganara, a 3 de março de 1972. M., que comandava o contingente da selva brasileira em Manaus, tinha sido o encarregado de me proporcionar este encontro. Foi no bar Graças a Deus que encontrei pela primeira vez o chefe índio. Era alto, tinha um longo cabelo escuro e um rosto delicadamente modelado. Os seus olhos, castanhos, pequenos e cheios de suspeita, eram característicos dos mestiços. Tatunganara vestia um desbotado uniforme tropical, que, tal como mais tarde me explicou, lhe fora dado pelos oficiais. O seu largo cinto de couro com fivela de prata era impressionante. Os primeiros minutos da nossa conversa foram difíceis.
Com certa relutância, Tatunganara contou, em mal alemão, as suas impressões da Cidade Branca, com a sua imensa população, o trânsito das ruas, os elevados edifícios e o insuportável barulho. Só quando venceu a sua reserva e as suas suspeitas iniciais me contou a história mais extraordinária que jamais ouvi. Tatunganara falou-me da tribo dos Uga-Mongulala, um povo que há 15.000 anos foi o eleito dos deuses. Descreveu duas grandes catástrofes que haviam devastado a terra e referiu-se ao príncipe Lhasa, um filho dos deuses, que governou no sul do continente americano, as suas relações com o Egito, a origem dos Incas, a chegada dos bárbaros e a aliança dos índios com 2.000 soldados alemães. Falou de gigantescas cidades de pedra e instalações subterrâneas dos divinos antepassados. E contou-me que todos estes fatos tinham sido registrados num documento chamado a Crônica de Acacor. A mais longa parte da sua história referia-se às lutas dos índios contra os brancos, contra os espanhóis e portugueses plantadores de borracha, colonos, aventureiros e soldados do Peru. Empurraram os Uga-Mongulala, de quem pretendia ser o príncipe, cada vez mais para os Andes, até mesmo nas instalações subterrâneas. Apelava agora para os seus maiores inimigos, os brancos, pedindo auxílio perante a iminente extinção do seu povo. Antes de falar comigo, Tatunganara conversara com altas personalidades brasileiras do Serviço de Proteção aos Índios, mas sem qualquer êxito. Esta, no entanto, era sua história. Ia dar crédito ou não? No úmido calor do bar, graças a Deus, foi-me revelado um estranho mundo que, se existisse, tornavam reais as lendas maia-inca. O segundo e o terceiro encontros com Tatunganara foram ao meu quarto de hotel com ar-condicionado. Num monólogo que durou horas, só interrompido para mudar a fita no gravador, ele contou a história dos Uga-Mongulala, as tribos escolhidas aliadas, do ano 0 até 12.453, de 10.481 AC, até 1972, de acordo com o calendário da civilização branca. Mas o meu entusiasmo inicial tinha desaparecido. A história parecia-me excessivamente extraordinária. Outra lenda da floresta, fruto do calor tropical e do místico efeito da selva impenetrável. Quando Tatunganara acabou a sua narrativa, eu tinha 12 gravações de um fantástico conto de fadas. A história de Tatunganara só começou a parecer plausível quando, numa outra vez, encontrei um amigo, o oficial brasileiro, M. Era membro do serviço secreto e fazia parte do 2º departamento. M. conhecia Tatunganara já havia 4 anos e confirmou, pelo menos, o fim das suas aventuras. O chefe índio salvara a vida de 12 oficiais brasileiros cujo avião caíra na província do Acre e devolveu-os à civilização. As tribos índias de Yaminauá e Kaxinauá reverenciavam Tatunganara como chefe, muito embora não lhes pertencesse. Estes fatos foram documentados nos arquivos do Serviço Secreto Brasileiro. Decidi investigar ainda mais a história de Tatunganara. As minhas buscas no Rio de Janeiro, Brasília, Manaus e Rio Branco tiveram resultados extraordinários. A história de Tatunganara está documentada em jornais e começa em 1968, quando um chefe índio branco é mencionado por ter salvado a vida de 12 oficiais brasileiros, obtendo a sua libertação dos índios Aisha e levando-os para Manaus. Devido ao auxílio que prestou aos oficiais, Tatunganara foi recompensado com uma carteira de trabalho e um documento de identidade. De acordo com o que dizem as testemunhas, o misterioso chefe índio fala um mal alemão, compreende só algumas palavras em português, mas é fluente em algumas línguas índias faladas no Alto Amazonas. Poucas semanas depois da sua chegada a Manaus, Tatunganara desapareceu subitamente, sem deixar rastro.
Em 1969, surgiram grandes lutas entre as tribos de índios selvagens e os colonos brancos da fronteira do Peru na província de Madre de Dios, uma região miserável e esquecida na encosta oriental dos Andes. A velha história da Amazônia revivia. A revolta dos oprimidos contra os opressores, seguidos da vitória dos brancos, sempre vitoriosos. O chefe dos índios, que, de acordo com os relatos da imprensa do Peru, era conhecido por Tatunca, grande serpente d'água, fugiu para território brasileiro após derrota. Com o propósito de evitar a continuação dos ataques, o governo do Peru pediu ao Brasil a sua extradição, mas as autoridades brasileiras recusaram-se a cooperar. A luta de fronteira da província de Madre de Dios acalmou aos poucos durante os anos de 1970 e 1971. As tribos índias selvagens fugiram para as quase inacessíveis florestas perto da nascente do rio Iaco. Aparentemente, Tatunganara desaparecera. O Peru fechou a fronteira com o Brasil e iniciou a invasão sistemática da Floresta Virgem. De acordo com testemunhas oculares, os índios do Peru partilharam da sorte dos seus irmãos brasileiros. Foram assassinados ou morreram de doenças características da civilização branca. Em 1972, Tatunganara voltou à civilização branca, e na cidade brasileira de Rio Branco relacionou-se com o bispo católico Grote. Juntos pediram alimentos para os índios do Rio Iaco nas igrejas da capital do Acre. Desde que a província do Acre tinha sido considerada livre de índios, nem ao bispo foi concedido qualquer auxílio do Estado. 3 meses mais tarde, Monsenhor Grote morria na queda misteriosa de um avião. Mas Tatunganara não desistiu. Com o auxílio dos 12 oficiais cuja vida salvara, entrou em contato com o Serviço Secreto Brasileiro. Apelou também para o Serviço de Proteção aos Índios do Brasil, a atual FUNAI, e contou a N., secretário da Embaixada da Alemanha Ocidental em Brasília, a história dos 2.000 soldados alemães que desembarcaram no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial e que ainda estavam todos vivos, em Acacor, a capital do seu povo. N. não acreditou na história e recusou o acesso de Tatunganara à embaixada. A FUNAI só concordou em cooperar de muitos pormenores da história de Tatunganara acerca das tribos índias da Amazônia a ser confirmados, durante o verão de 1972. O serviço organizou então uma expedição para estabelecer contato com os misteriosos Uga Mongolala e deu instruções a Tatunganara para fazer os preparativos necessários. No entanto, estes planos foram interrompidos devido à resistência das autoridades da província do Acre. Devido a instruções pessoais do governador Vanderlei Dantas, Tatunganara foi preso. Pouco antes da sua extradição para o Peru, os oficiais seus amigos libertaram-no da prisão de Rio Branco e tornaram a levá-lo para Manaus. E aqui me tornei a encontrar com Tatunganara. O encontro seguinte teve uma sequência diferente. Eu tinha verificado a sua história e comparado a fita gravada com o material dos arquivos e relatórios de historiadores contemporâneos. Alguns pontos podiam ser explicados, mas eu ainda pensava que muita coisa era inteiramente inacreditável, como por exemplo, as instalações subterrâneas e o desembarque dos 2.000 soldados alemães. Mas era improvável que tudo isto fosse inventado. As datas do oficial, M. e as da história de Tatunganara coincidiam. No decorrer deste encontro, Tatunganara repetiu a história mais uma vez. Indicou num mapa a aproximada localização de Acacor, descreveu a rota dos soldados alemães de Marcel até o rio, Purus e se referiu aos vários dos seus chefes. Desenhou vários símbolos dos deuses que presumivelmente apareciam na crônica de Acacor. Voltava constantemente a estes misteriosos antepassados cuja memória ficara para sempre intacta no seu povo. Comecei a acreditar numa história cuja incredibilidade se tornava um desafio. Quando Tatunganara sugeriu que o acompanhasse a Acacor, aceitei.
Tatunganara, o fotógrafo brasileiro J. e eu, partimos de Manaus a 25 de setembro de 1972. Pretendíamos alcançar a parte superior do rio Purus num barco que alugáramos. Levávamos também uma canoa com motor de popa e utilizá-la íamos para alcançar a região afluente do rio Iaco, na fronteira entre o Brasil e o Peru, e depois continuaríamos a pé pelas colinas dos Andes de até Acacor. O tempo destinado à expedição era 6 semanas, contando-nos regressar nos princípios de novembro. O nosso carregamento era constituído por redes, mosquiteiros, utensílios de cozinha, alimentos, as habituais roupas para a selva e remédios. Como armas, levávamos um Winchester 44, 2 revólveres, uma espingarda de caça e grandes machados. Levávamos também equipamento para filmar, 2 gravadores e máquinas fotográficas. Os primeiros dias foram inteiramente diferentes daquilo que esperávamos. Não apareceram nem mosquitos, nem cobras d'água, nem piranhas. O rio Purus era como um lago que não tivesse margens. Avistávamos a selva no horizonte, com os seus mistérios oculto atrás de uma muralha verde. A primeira cidade que alcançamos foi Sena Madureira, última povoação antes de se entrar nas inexploradas regiões fronteiriças entre o Brasil e Peru. Era típica de toda a Amazônia: estradas de argila suja, cabanas desmanteladas e um cheiro desagradável de água estagnada. 8 entre 10 habitantes sofriam de beriberi, eram leprosos ou tinham malária. Uma má nutrição crônica deixara o povo num estado de triste resignação. Rodeadas pela brutalidade da selva e isoladas da civilização, as pessoas dependiam, sobretudo da aguardente de cana, seu único meio de escapar a uma infeliz realidade. Num bar, dizemos adeus à civilização e encontramos um homem que presumivelmente conhece a parte superior do rio Purus. À procura de ouro, esteve cativo dos índios Aixa, uma tribo semicivilizada da vizinha região do rio Iaco. O que ele nos conta é desencorajador. Fala-nos em rituais canibalescos e setas envenenadas. A 5 de outubro, na Cachoeira Inglesa, trocamos o barco pela nossa canoa, e de agora em diante dependemos de Tatunganara. Os mapas mostram muito deficientemente o curso do rio Iaco. As tribos índias que vivem nesta região não têm qualquer contato com a civilização branca. J. e eu tínhamos ambos uma sensação desagradável. Haverá na realidade um local chamado Acacor? Podíamos confiar em Tatunganara. Mas a aventura provava ser mais forte que a nossa ansiedade. 12 dias depois de deixarmos Manaus, a paisagem começa a modificar-se. O rio até esse ponto parecia um mar acastanhado, sem praias. Agora navegávamos entre cipós, sobre árvores inclinadas. Depois de uma curva do rio, encontramos um grupo de prospectores que construíram uma fábrica primitiva na margem do rio e peneiravam uma areia grossa. Aceitamos o seu convite para ali passar a noite e escutamos as suas estranhas histórias de índios de cabelos pintados de azul encarnado que usavam setas envenenadas. A viagem transforma-se em expedição contra as nossas próprias dúvidas. Estamos a uns escassos 10 dias da nossa suposta meta. A dieta monótona, o esforço físico e o receio do desconhecido influíram poderosamente sobre nós. O que em Manaus parecia uma fantástica aventura tornou-se agora num pesadelo. Basicamente, pensávamos que gostaríamos de voltar a esquecer tudo acerca de Acacor, antes de ser demasiado tarde. Ainda não encontramos índios. As primeiras montanhas dos Andes cobertas de neve surgem no horizonte. Atrás de nós estende-se o verde mar das terras baixas da Amazônia. Tatunganara prepara-se para voltar para seu povo. Numa estranha cerimônia, pinta o corpo, na cara traços vermelhos, e no peito e nas pernas riscas amarelo escuras. Prende o cabelo atrás com uma tira de couro, que é decorada com os estranhos símbolos do Zuga Mongolala.
A 13 de outubro não temos possibilidade de regresso. Depois de uma perigosa passagem sobre as corredeiras, a canoa é apanhada por um redemoinho e vira-se. O nosso equipamento fotográfico, que vinha em caixas, perde-se na densa floresta das margens. Metade dos nossos alimentos e remédios perderam-se também. Nesta situação desesperadora, decidimos desistir da expedição e voltar para Manaus. Tatunganara reage com irritação. Está impaciente e desapontado. Na manhã seguinte, J e eu deixamos o nosso último acampamento. Tatunganara, com as pinturas de guerra do seu povo, usando só um pano a cobrir-lhe os rins, toma a estrada que o levará à sua tribo. Este foi o meu último contato com o chefe do Zuga Mongulala. Depois do meu regresso ao Rio de Janeiro, em outubro de 1972, tentei esquecer Tatunganara, Akakor e os deuses. Só no verão de 1973 a recordação voltou. O Brasil principiara a sistemática invasão da Amazônia. 12.000 trabalhadores construíam 2 estradas através da ainda não explorada selva, numa distância de 7.000 quilômetros. 30.000 índios tomaram os bulldozers plantas gigantes e fugiram para a selva. Começara o último ataque à Amazônia. E com isto recordava as velhas lendas, tão fascinantes e míticas como antes. Em abril de 1973, a FUNAI descobriu uma tribo de índios brancos na parte superior do rio Xingu, que Tatunganara me mencionara um ano antes. Em maio, durante trabalhos de reconhecimento no Pico da Neblina, os guardas de fronteira brasileiros estabeleceram contato com índios que eram chefiados por mulheres. Estes também tinham sido descritos por Tatunganara. E finalmente, em junho de 1973, várias tribos índias foram avistadas na região do Acre, que antes havia sido considerada livre de índios. Akakor existe realmente? Talvez não seja exatamente da maneira como Tatunganara a descreveu, mas a cidade é, sem dúvida alguma, real. Depois de tornar a ouvir as gravações de Tatunganara, decidi escrever a sua história com boas palavras e numa escrita clara, como dizem os índios. Este livro, A Crônica de Akakor, tem 5 partes. O livro do Jaguar relaciona-se com a colonização da Terra pelos deuses e vai até o período da Segunda Catástrofe Mundial. O livro da Águia compreende o tempo entre 6.000 e 11.000 do seu calendário, e descreve as chegadas dos bárbaros. O terceiro livro, o livro da Formiga, fala-nos de luta contra os colonizadores portugueses e espanhóis depois de desembarcarem no Peru e no Brasil. O quarto e último livro, o livro da Serpente d'Água, descreve a chegada de 2.000 soldados alemães a Akakor e a sua integração no povo do Zuga Mongulala. Também prediz uma terceira grande catástrofe. Na quinta parte, o apêndice elaborou o sumário dos resultados das minhas pesquisas nos arquivos brasileiros e alemães. A maior parte deste livro, a atual Crônica de Akakor, segue justamente a narrativa de Tatunganara. Tentei torná-la tão literária quanto possível, mesmo quando os fatos parecem contradizer a historiografia tradicional. Fiz o mesmo com os mapas e desenhos baseados nas datas fornecidas por Tatunganara. Os escritos foram feitos por Tatunganara em Manaus. Todas as subseções estão precedidas por um curto sumário da história tradicional, para dar ao leitor uma base de comparação, mas restringem-se aos acontecimentos mais importantes da história da América do Sul. A tábua cronológica, no fim do livro, fornece a justaposição do calendário de Akakor com o da história tradicional. No outro quadro refiro-me aos nomes prováveis dados pela civilização branca às várias tribos referidas no texto. As citações da Crônica de Akakor impressas como suplemento foram ditas por Tatunganara, que as sabia de cor. Segundo ele, a crônica atual foi escrita em madeira, em pele e mais tarde também em pergaminho, e está guardada por sacerdotes no Templo do Sol, a maior herança do Zuga Mongulala.
O bispo Grote foi o único homem branco a vê-la e trouxe com ele vários excertos. Depois da sua misteriosa morte, os documentos desapareceram. Tatunganara pensa que o bispo os escondeu ou que estão guardados nos arquivos do Vaticano. Verifiquei o mais cuidadosamente possível todas as informações da introdução e do apêndice no que diz respeito à sua veracidade. As citações dos historiadores contemporâneos vêm de fontes materiais espanholas e traduzi-as, eu próprio. Só acrescentei as minhas próprias considerações no apêndice, para auxiliar o leitor a compreendê-las melhor. Por esta razão não me baseei nas teorias que dizem respeito a astronautas ou a seres divinos como possíveis antecessores da civilização humana. A ênfase deste livro diz respeito à história e à civilização dos Uga-Mongolala, em contraste com a dos bárbaros brancos. A Kakor existiu realmente? Há uma história escrita dos Uga-Mongolala? As minhas próprias dúvidas obrigaram-me a dividir este livro em duas partes. Na crônica de Kakor só incluí os relatos de Tatunganara. O apêndice contém o material que fui buscar nas respectivas origens. A minha contribuição não é muita, comparada com a história de um povo misterioso, com os primitivos mestres, leis divinas, instalações subterrâneas e muitas outras coisas. Esta é uma história que pode ter tido origem numa lenda, mas que, no entanto, pode ser confirmada. E o leitor deve ele próprio decidir se isto é um relato inteligentemente inventado, baseado em passos descritos inadequadamente históricos, ou um pedaço de história verdadeira relatada com boas palavras e numa escrita clara. Prólogo. Grande foi o conhecimento dos antigos mestres, enorme foi sua sabedoria. Sua visão alcançou as colinas, as planícies, os mares e os vales. Foram criaturas milagrosas. Conheciam o futuro. A verdade lhes foi revelada. Previdentes e sagazes foram criaturas com grande poder de decisão. A crônica de Kakor foi durante uma viagem pelo rio Prus, entre Amazonas e Acre, que conhecemos o velho Benson. Era o ano de 1993. Após algumas semanas em São Gabriel da Cachoeira, AM, voltamos a Manaus e tomamos um vapor com destino a Rio Branco, de onde tentaríamos completar o roteiro rumo a Cusco, no Peru. Neste percurso, durante 8 dias no barco, conhecemos um velho índio chamado Antas, Benson Antas. Puxamos papo e logo ele ficou à vontade. Perguntou-nos o que fazíamos em um lugar tão distante e nós contamos algumas histórias de viagens e expedições que, na verdade, estávamos começando, mas que muito nos fascinava. Foi então que ele nos revelou sua surpreendente biografia. Benson nasceu em 1925 em algum lugar entre o Acre e o Peru e era filho do chefe Antão Lhasa, capivara submersa, da dinastia dos Uga-Mongolala e descendentes diretos da civilização de Kakor, suposta cidade perdida do interior da Amazônia. Segundo Benson, ele próprio era ainda o guardião de alguns santuários perdidos em plena selva e na cordilheira, onde nenhum homem branco jamais tinha voltado. Ele nos contou que quando tinha 16 anos, seu povo encontrou submarinos alemães que patrulhavam o rio Amazonas e desde o contato surgiu uma aliança, já que os Uga-Mongolala também estavam em guerra com uma tribo de nômades antropófagos que usavam cabelos longos e vermelhos. Um destacamento alemão ajudou-os a aniquilar o inimigo e o chefe Antão Lhasa determinou que seu filho fosse conhecer o chefe dos aliados. Assim, o pequeno Benson partiu para a Alemanha. Mas lá chegando ele foi ignorado pelos soldados, que o deixaram no porto e partiram para outra missão. Por sorte, foi acolhido por um professor, o antropólogo e alpinista Vermeer Fritz. Por intermédio deste, Benson foi introduzido na cultura ocidental e nas expedições. Foi Fritz quem lhe deu o primeiro nome, Benson. O sobrenome Antas vem do seu nome indígena Anton. Ele só ganharia outro nome depois que se tornasse chefe.
Benson, desde então, passou a acompanhar Vermeer como seu assistente em expedições antropológicas e em escaladas pelo mundo. Já em 1942, ambos fugiram para o exílio, dadas as dificuldades na Alemanha nazista. Sob os auspícios do governo inglês, empreenderam uma longa pesquisa na Índia e Paquistão. Em 1952, tentaram a ascensão ao Monte K2, porém sem sucesso. Benson, anos depois, viria a ser o guia que levou a segunda expedição ao cume do Nanga Parbat, Índia, 8.126 metros, em 1958. Até hoje, muitos poucos sabem disso. Ainda na década de 50 esteve na selva do Congo e norte da África e em diversas ilhas de posse britânica no Pacífico. Em 1961, morre o Dr. Fritz, durante uma tempestade no deserto de Gobi, da qual Benson por pouco escapa. Já há algum tempo Benson tentava voltar ao Brasil, mas como não tinha nacionalidade brasileira nem falava português, encontrava sérias dificuldades. Mas com a morte de seu mestre, partiu decidido a reencontrar sua tribo. Em 1962, chega clandestino, atravessando até a fronteira com o Paraguai. Voltando à sua tribo, encontra-a desestruturada, após 20 anos da morte de seu pai-chefe Anton Lhasa. Reunindo-se com o antigo e senil pajé é nomeado chefe Anton Benson, mas encontra sérias dificuldades em governar. Passa então a percorrer, junto com uma pequena comitiva de sua antiga tribo, uma vasta área amazônica e andina em busca dos 13 templos perdidos de Acacor. Segundo as escrituras da crônica de Acacor, em seu poder desde a morte do seu antigo guardião, o pajé. Benson nos mostrou os pergaminhos, todos com uma escrita para nós indecifráveis. Ele nos garantiu que, graças à sua experiência, já tinha descoberto 8 dessas cidades, 5 subterrâneas aos pés dos Andes e 3 em plena floresta e ainda habitadas. Mesmo aos 68 anos de idade, o velho índio era incansável. Apesar de toda a nossa curiosidade e insistência, Benson não nos deu nenhuma pista de como chegar a qualquer um desses lugares, segundo ele, para o nosso próprio bem. Apenas soubemos que naquele tempo ele estava bem próximo de encontrar uma nona cidade, chamada Manoa, cujas ruínas eram antigos boatos entre os índios, mas que as escrituras indicavam estar nas proximidades do rio Madre de Dios. De Boa Vista, os índios excursionistas iriam para aqueles lados. Benson não teve filhos e ele é o último homem que sabe interpretar aqueles escritos. Em Boa Vista, participamos com os índios de uma pequena celebração de despedida. Foi naquele dia que Benson, em transe, nos olhou nos olhos e disse: "Vão."